Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui conosco o vereador Silvânio Barbosa, ele que é secretário-geral da Executiva Municipal do PMDB, aqui de Maceió, e presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Portanto, nosso assunto vai ser direcionado às questões relacionadas à cidade, como também ao maior gestor, não é, que é o Poder Executivo Municipal, e a Câmara, o trabalho na ação parlamentar dele na Câmara Municipal de Maceió. Eu agradeço antecipadamente, vereador, a sua presença aqui hoje conosco, e comecemos por uma avaliação, digamos assim, dos 100 dias de gestão da Câmara Municipal. Que balanço pode ser feito da ação lá na Câmara? Olha, primeiro, cumprimentar vocês, dizer que é uma honra poder estar com você, cumprimentar todos os alagoanos, em particular o povo de Maceió. Esses 100 dias eu avalio ele como muita interação, muitas atividades onde a população e os servidores públicos têm mais ativamente participado das ações políticas da Câmara Municipal de Maceió, tanto para poder levar suas demandas, como também para a própria casa ouvir, né, os servidores públicos, que às vezes ele se sente meio acanhado, achando que a casa de Mário Guimarães é só dos políticos. Engano, a casa é do povo. Nós é que estamos ali para poder prestar um serviço à sociedade. Então eu avalio como positiva, com muitas ações na área de transporte, na área de trânsito, na área também da regulamentação das coisas erradas na cidade, questões dos conselhos tutelares que há anos vinham pleiteando por um salário justo, e ontem, né, ainda essa semana, a Câmara pôde aprovar um projeto importante depois de emendas do próprio vereador Galba, num debate grande com a sociedade, com os conselheiros tutelares. Eles agora passaram a ter pela primeira vez, né, em Maceió, desde 1993, é uma luta que já vinham pleiteando ainda quando a lei em 1990 foi implementada, e de 93 para cá foram muitas lutas. E pela primeira vez, em janeiro, será o mês da data base do salário do conselheiro. Então, a Câmara tem proporcionado essa abertura de diálogo com a sociedade e com projetos extremamente importantes em defesa do povo. E o que se poderia dizer dos 100 dias, né, de governo na administração municipal? Qual a avaliação do vereador Silvânio Barbosa? Olha, eu hoje vejo um ponto positivo. Comparado aos primeiros 100 dias do primeiro governo de Rui, o Rui está fazendo o que ele não fez nos primeiros 100, nos primeiros 200, nos primeiros 18 meses, enfim, quase nos primeiros 3 anos de governo dele. Ele está indo às ruas, ele está saindo para as comunidades domingo, feriado, à noite, o que para a gente já é uma abertura importante. O gestor está na comunidade depois de um processo político. Talvez o amadurecimento fez com que ele aprendesse a andar nas ruas e na comunidade. Agora, por outro lado, a gente ainda observa que muita coisa está na expectativa, como, por exemplo, de frente para a Lagoa, que era a melhoria da qualidade de vida daquela população naquela região. Estamos ansiosos, esperando. Nós estamos aguardando o Domingo é Meia, que a passagem aumentou, mas o Domingo é Meia não saiu do projeto. Então, isso para a gente também é outra ansiedade, porque mexe direto com o trabalhador. Nós estamos ansiosos, a sociedade de forma geral, tanto a Câmara como a sociedade, no sentido de ver uma política de transporte mais abrangente, onde a população possa sair de casa e não demorar tanto nos pontos de ônibus. Nós estamos aguardando também uma política de concursos públicos na cidade, sobretudo nas áreas de saúde, para poder ver a ferramenta principal, qual é o remédio que vai ser utilizado para substituir o CORA, que não atende a ninguém, que não resolve o problema de ninguém, que a sociedade está morrendo sem um atendimento médico, sem um exame. Então, os primeiros 100 dias do prefeito mudou no aspecto dele sair do gabinete, dele voltar para as comunidades pós-eleição, mas na prática ainda precisa mostrar com obras estruturantes que de fato beneficiem o cidadão. Então ainda é de ansiedade, e eu ainda aguardo que as coisas de fato comecem a surgir em Maceió. Dentre essas questões que o senhor coloca, o senhor tem atuado também no setor de transportes, na área de trânsito, e aí com relação, por exemplo, aos estacionamentos, a cobrança de estacionamento em área hospitalar, que acontece em toda a cidade. O senhor tem um projeto que vai de encontro a essa cobrança, não é? Na verdade, eu quero que a sociedade até nos ajude. Nós estamos buscando, eu costumo dizer que ele vai ser o remédio, né, para
para poder dar um fim a esses assaltos, porque a sociedade diz que é um verdadeiro assalto. A gente não vai a um hospital privado para passear nem para se divertir. A gente vai porque precisa, evidentemente, de um atendimento médico, de uma consulta, de um exame, seja ele urgência ou emergência, né? Seja uma dor, seja qualquer tipo de problema que o cidadão está, aquele da classe média que tem um carro que vai se deslocar até uma dessas unidades privadas. E quando você passa 2 horas de relógio, você vai pagar aproximadamente 16, 20, 24, 28 reais, o que é um absurdo. E isso, mesmo o município dizendo que não pode invadir o direito privado, mas eu quero que a sociedade ajude através do 9322-4491, as redes sociais do vereador Silvânio, talvez me dando contextos que possam me auxiliar para me embasar numa lei, que possamos ser uma briga jurídica. Mas se a gente não começar com um projeto de lei, não vai ter briga jurídica no amanhã. Claro que a magistratura, de repente, pode interpretar que o direito do cidadão como consumidor, quando ele vai a uma unidade particular dessa, né, paga alguma coisa. Quando ele paga alguma coisa, nós não queremos isenção, nós queremos apenas a validade do ticket desses estacionamentos privados, das redes hospitalares privadas, para que o cidadão possa pelo menos dizer, poxa, eu saí com a minha temperatura, vamos dizer assim, depois de um estresse, depois de tomar um soro, depois de você se recuperar um pouco daquele mal-estar, e ao pagar o estacionamento, volta tudo de novo. Então, a sua saúde continua na turbulência de sempre. Aí, esse assunto me leva à questão polêmica que está na ordem do dia, que é a cobrança nas zonas azuis aqui de Maceió, não é? Que já motivou até uma polêmica nas redes sociais sobre uma cobrança até indevida à forma como está sendo colocada. Por exemplo, o senhor fala de uma cobrança abusiva, que é de um hospital particular, fazer no estacionamento da estrutura desse hospital. E o que dizer da prefeitura fazer zona azul no estacionamento também de um centro médico, como acontece no Harmony, ali na região dos Telamares? Olha, se a prefeitura de fato quer disciplinar e organizar as áreas onde são hoje ocupadas pela sociedade, evidentemente, Gorete, tem que fazer de forma disciplinar. Mas para fazer de forma disciplinar, ela precisa primeiro fazer de acordo com a lei orgânica do município. E o caminho legal para se dotar mecanismos de se cobrar, porque é imposto e a Câmara não pode dotar o vereador com projetos de lei que trabalhe ou que gere questões financeiras, porque só o município pode fazer isso. O município poderia enviar para a gente o projeto de lei para que a gente pudesse analisar, discutir com a sociedade, chamar os flanelinhas que estão naquela área, chamar os empresários daquele local, chamar o contribuinte, que é quem vai aos médicos naquela região, porque aquela região é um centro médico de várias áreas. Centros. E ali tem pessoas, não é só pessoas de classe média não, pessoas de classe baixa também, A, B, C, a classe D também está presente ali, e evidentemente a prefeitura usou por decreto. Eu entendo como inconstitucional essa medida da forma como ela está fazendo, e eu até aconselho que a prefeitura reveja. O Ministério Público, através do Procurador-Geral de Justiça, está discutindo no Supremo Tribunal de Justiça Federal. Eu acredito que o Supremo deva dar ganha de causa, até pela forma como foi operacionalizada essa ação da Zona Azul, e que volte, de fato, a ser discutida pelo município. Aí sim, a Câmara receberá o projeto do Executivo, abrirá audiências públicas e fará por licitação, mas não por um serviço de decreto, porque aí eu acho que a época da monarquia nós já deixamos para trás desde 1889 no Brasil. A gente não pode voltar, se tem saudades e vontade de ser o rei, está com a coroa na barriga, para um pouquinho, baixa a cabeça e pensa que você não administra para si, você administra para a sociedade. E é com ela que devemos debater. A Câmara seria o meio mais legal e nós não temos hoje nenhuma responsabilidade sobre o que está existindo nas zonas azuis de Maceió, nessa forma com que até possamos concordar, mas depois de um longo debate que seja feito com a sociedade lá na casa. O projeto tem que ser enviado. Da forma que foi, nós entendemos ser totalmente arbitrária, porque por decreto não pode se governar. Pois bem, as dúvidas, como também a insatisfação popular, a forma como foi colocada a cobrança da Zona Azul, isto tem incomodado demais a população, não é? Porque não se observou nenhuma propaganda oficial, educativa, informativa,
informativa sobre a instalação da Zona Azul. Outra questão é o valor cobrado, que já se sabe que na vizinha capital, Recife, é bem menor o valor do que está sendo cobrado aqui em Maceió. E a outra questão também é que o motorista, o proprietário do seu veículo, hoje não sabe como, é pelo aplicativo, tudo bem, é pelo aplicativo, mas isso na Zona Azul não está invalidando a ação dos flanelinhas, ou seja, no final das contas, não é, o consumidor está pagando para tomar conta, para estacionar o carro, mas não tem a segurança de um guarda da SMTT, não tem, ninguém pode dar ali a segurança dele voltar a encontrar o carro dele no mesmo estado em que deixou, além de ter que pagar a flanelinha, né? Olha, isso mostra uma sucessiva série de erros que se adota a prefeitura ou o poder público de forma geral, ela não pode instruir nenhum processo onde seja para prejudicar o cidadão, porque o cidadão, ele é o pagador de imposto que faz a máquina funcionar. Quando se adota mecanismo dessa natureza, ele não, aí buscando esses aspectos da insegurança do veículo, buscando o aspecto de que o cidadão desce do veículo, vai ter que estar procurando onde é que vai pagar, vai dizer a ele o tempo de espera, porque se você passar mais de 2 horas, quando voltar o teu veículo vai ser levado para um depósito, guinchado, não pode ser tirado no mesmo dia, só depois de 24 horas. Se você tiver uma medicação dentro do carro para poder tomar, você não vai poder tomar, você pode até levar ao infarto ou morrer, ao óbito. Então a prefeitura está prejudicando o cidadão. Quanto a questões de taxas mais caras, a gente bate recorde em Maceió com relação à Zona Azul, porque há no estado e outros estados brasileiros, de fato, capitais brasileiras com preços inferiores. Se você vê a COSIP, que é a taxa de iluminação pública nossa é mais cara do que outros estados brasileiros, se você vê algumas cobranças sobre solo em Maceió é mais cara do que algumas capitais brasileira, se você perceber também cobranças da própria SMTT com quem vai tirar um documento que é justamente uma segunda via, que é uma Xerox, você paga R$18,04 por uma Xerox, justamente nessa nova lei que nós estamos questionando na inconstitucionalidade dela através do Ministério Público Federal. Então tem uma série de coisas que Maceió é mais cara do que outras capitais do Brasil. Agora, nós não temos se explica, a capital mais bela em termos de paisagem, praias, orla, mas nós temos uma capital com os maiores preços e abusivas taxas que a sociedade ainda é imposta, obrigada a pagar. E nós não podemos determinar que as coisas continuem desse jeito, porque uma gestão pública, ela não é uma imposição. Nós vivemos numa democracia, e uma democracia é o campo do diálogo com a sociedade. Ela é que tem que ser chamada para poder dizer e como deve agir. Voltando à questão da Zona Azul, nós não podemos simplesmente deixar o nosso veículo, que é um bem, um patrimônio que nós temos, com muito sacrifício e com muito esforço, e que muitos ainda pagam, e às vezes nem seguro tem, porque não tem condições de pagar, porque ou ele come ou paga o seguro, e às vezes prefere correr o risco. E quem vai assumir por essa irresponsabilidade, por um dano causado ao patrimônio desse cidadão? É preciso ficar bem claro. E nós não temos uma lei que ampare a Zona Azul em Maceió. Porque se tiver uma lei, aí ampararia. Aí diria que o artigo tal, o Y, a prefeitura se responsabilizaria. Mas através de um decreto, é tudo muito difícil se entender quando não se há uma transparência legal na forma da eficiência de funcionabilidade dele. Essa questão deve ser alvo de discussão nas próximas semanas na Câmara Municipal, certamente. Ontem até porque nós já trabalhamos isso para um debate público, sim. Pois bem, uma audiência pública para discutir essa questão seria oportuna, mas é importante que se faça antes que a expansão da Zona Azul se concretize, né? Porque vai para a orla. Vai entrar com pedido já de uma audiência pública sobre a Zona Azul, convidando o secretário da SMTT, Antônio Moura, para poder dar as explicações do porquê do decreto e não de um projeto de lei, né? E, evidentemente, as contribuições virão. Em relação ainda, para a gente fechar esse assunto da Zona Azul, a Zona Azul já tentou, a Prefeitura, em outro momento, já tentou instalar a Zona Azul e foi impedida por uma ação do Ministério Público Estadual, não é? Eu interpelei a Prefeitura de Maceió através do Ministério Público. Os promotores e coordenado pelo Dr. Rômulo questionou a Prefeitura o porquê da implementação
daquele processo naquele momento e a prefeitura ficou de apresentar a ele toda a documentação, não fez e imediatamente recuou. Isso se deu no ano de 2015 para 2016 e foi uma vitória da sociedade. Agora volta novamente sob forma de protesto. Então, na verdade, e dessa vez o Ministério Público não foi interpelado pelo Silvânio. Dessa vez foi o próprio Procurador-Geral de Justiça que adentrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Estado, que agora recorreu, depois da derrota aqui no Estado, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Que, na verdade, eu acredito que o Supremo deverá dar ganho de causa ao MP, que, na verdade, não é o MP, é a sociedade, já que o MP é a representatividade jurídica da sociedade que se sinta ofendida. Pois bem, vereador Silvânio Barbosa, nós vamos aguardar para ver como fica essa situação que é do interesse de todos nós. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já.